o primeiro nível se calhar, de liderança, não sei se podemos chamar isso de liderança, há quem chama autoliderança, não sei se a expressão será correta, mas eu diria que o primeiro nível da performance, o primeiro nível da realização, aliás, o Jim Collins fala um bocadinho nisso no Good to Great, é a minha capacidade de me autodisciplinar. A minha capacidade de me autodisciplinar. Não é fácil, não é? Nem toda a gente consegue autodisciplinar-se, nem toda a gente consegue executar um determinado número de tarefas com disciplina, com rigor e de forma consistente ao longo do tempo. Nem toda a gente consegue ter algum tipo de exercício físico todos os dias, ninguém consegue, ou pouca gente consegue ter algum tipo de regime alimentar de uma forma consistente ao longo do tempo, pouca gente consegue se calhar um determinado número de horas produtivas consistentemente ao longo do tempo também, todos os dias. Não é fácil eu disciplinar-me com um determinado conjunto de tarefas que eu espero que venha a reproduzir um resultado um pouco mais à frente. Mas é muito mais difícil eu disciplinar os outros, porque a minha autodisciplina ainda é qualquer coisa que está sob o meu controlo. Não é fácil, poucas pessoas conseguem, mas ainda está sob o meu controlo. É um regime pessoal, é uma autodeterminação, é qualquer coisa que está sob o meu controlo. São as minhas decisões de ser consistente na criação de um determinado número de hábitos. Não é nada fácil, pouca gente consegue. Mas conseguir disciplinar outra pessoa, nossa senhora, isso sim é verdadeiramente difícil, que é não só eu cuidar de mim, mas cuidar aqui do meu querido João Amado também, não é? Não é que ele precise, mas é um exemplo. Ou de outra pessoa qualquer, não é? Eu não só conseguir disciplinar-me a mim, mas conseguir ajudar outra pessoa a disciplinar-se a ela. Mas se eu conseguisse, imaginem, se eu conseguisse, para além de me disciplinar a mim, ajudar outra pessoa a disciplinar-se a si mesma, talvez eu conseguisse dobrar as minhas horas de trabalho. Porque eu não apenas produziria nas minhas 8, 10, 12 horas de trabalho, mas eu conseguiria somar às minhas 8, 10, 12 horas de trabalho as 8, 10, 12 horas de trabalho do João, não é? Eu contratava o João para vir trabalhar comigo, recrutava-o, vendia-lhe emocionalmente um determinado projeto e não apenas eu executava as minhas 8, 10, 12 horas de trabalho, como o João estaria perfeitamente alinhado comigo, perfeitamente alinhado no meu plano, a ser tão consistente eventualmente como eu sou, ou como eu seria, estamos a falar de um caso suposto, e de repente as minhas 8, 10, 12 horas de trabalho transformavam-se em 16, 20, 24 horas de trabalho. Ok? Eu dobrava a minha capacidade de executar. Eu não dependia apenas das minhas 8, 10, 12 horas, somava as minhas as 8, 10, 12 horas do João. Então, a partir deste momento, eu era um líder. Porquê? Porque eu não apenas conseguia disciplinar-me a mim, eu conseguia disciplinar uma segunda pessoa. Ora, o desafio de disciplinar uma terceira pessoa, nossa senhora, é um desafio muito mais complexo do que eu disciplinar apenas uma, não é? Porque de repente eu tenho que não apenas autodisciplinar, mas ajudar o João e a Teresa, não é? Bolas, já são 3 pessoas que eu tenho que disciplinar, que eu tenho que alinhar, que eu tenho que envolver, que eu tenho que assegurar que são consistentes na execução de alguma coisa. Mas de repente eu multiplicava as minhas horas de trabalho, reparem que de 8 passavam a 16 e de 16 passavam a 24, não é? Quem sabe de 10 eu transformava em 30 ou de 12 em 36. Então eu tinha muito mais horas à minha disposição. Agora imaginem que eu consigo ajudar 4, 5, 6, 7, 8 pessoas a disciplinarem-se. Ou melhor ainda, que eu consigo disciplinar o João, a Teresa, a Susana e a Ana, eu consigo alinhar estes 4, mas cada um deles consegue alinhar mais 2 ou 3. Então, de repente, eu multiplico a minha capacidade de executar, não apenas através das minhas horas, mas através de mais 4 pessoas, mas cada uma destas 4 consegue ela própria disciplinar, vamos dizer, em média, mais 2. Então, eu multiplico por 4
a minha capacidade de executar e esses 4 multiplicam por 2. Então, de repente, eu teria muito mais horas, muito mais pessoas. Estão a ver porque é que os organogramas são em cascata e muitas vezes nas empresas grandes têm vários níveis hierárquicos? É exatamente umas pessoas a cuidar de outras, que cuidam de outras, que cuidam de outras. Então, de repente, nós temos a verdadeira desmultiplicação matemática da hora de trabalho e as minhas 10 horas transformam-se, quem sabe, em 200, em 500, em 2000 horas de trabalho por semana, de acordo com o sistema de liderança que eu consiga estabelecer. E para eu ser efetivo nesta liderança, é absolutamente crítico que eu consiga que todas estas pessoas executem de forma absolutamente consistente, que elas sejam absolutamente consistentes a seguir determinados processos, a tomar determinados tipos de decisão, obviamente com diferentes níveis de responsabilidade, a ponto de eu conseguir relacionar-me com fornecedores, ou que a minha estrutura se relacione com fornecedores sem eu ter que falar com eles, a ponto da minha estrutura se relacionar com clientes sem eu pessoalmente ter que falar com eles. Então, esta minha estrutura cria todas as condições para que 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas, não há limite, não é? O limite é a minha capacidade de continuar a alavancar e a liderar cada vez mais pessoas. Então eu posso, às tantas, ter uma empresa internacionalizada. Eu já lidero pessoas que estão aqui, outras que estão no Brasil, outras que estão na América Latina, etc, etc, etc. Então eu consigo pôr estas pessoas a executar de forma consistente. E o que é crítico para nós conseguirmos esta consistência de execução? Para além dos aspectos puramente técnicos, que são críticos e de que nós não deixamos de falar, temos os aspectos mais suaves, mais soft da questão. Soft não é que valham menos ou que pesem menos, antes pelo contrário, mas são os aspectos mais comportamentais e mais emocionais da questão. Então, é aqui que a cultura aparece, não é? É aqui que a cultura aparece. Porque o que é a cultura de uma empresa? É exatamente a forma como as pessoas se comportam no ambiente empresarial. É exatamente a forma como cada um de nós se comporta quando chega àquele ambiente. Eu muitas vezes costumo dar o seguinte exemplo, e é uma reflexão que eu vos vou pedir. O comportamento que eu tenho quando chego à empresa não é igual ao comportamento que eu tenho quando chego em casa. Quando eu estou com a minha família, eu não tenho o mesmo comportamento, não tenho o mesmo registro comportamental que tenho quando estou na empresa. Portanto, família e empresa são coisas diferentes. Se eu vou ter com o meu grupo de amigos, com os meus amigos mais próximos, com os meus amigos mais íntimos, eu não tenho o mesmo registro comportamental que tenho na minha empresa, não tenho o mesmo registro comportamental que tenho na minha casa. Então, reparem, eu comporto-me de acordo com o grupo onde eu estou inserido. Eu sei que há normas, há rituais, há registros comunicacionais que são os comumente aceitos naquele ambiente. Se eu errar e me comportar na empresa como me comporto com os amigos, eu num instante vou ter uma cultura se calhar um bocadinho abandalhada, se calhar um bocadinho, se calhar pouco orientada para resultados, para ser o mais objetivo possível. Se eu chegar a casa e me comportar como me comporto na empresa, eu fico sem família num instantinho. Porque o registro comportamental em família não é o mesmo registro comportamental de um líder empresarial. Não posso chegar e começar a pôr toda a gente em capa país. Não posso chegar e achar que toda a gente tem que responder a mim. Não posso chegar e querer liderar diretamente todas as outras pessoas com o mesmo tipo de liderança que se tem junto dos nossos colaboradores. Então, são registros comportamentais diferentes. Aliás, se nós pensarmos, muitos de nós têm, ou quase todos nós têm, grupos de amigos até diferentes. Não é? Temos o grupo de amigos com que nós nos reunimos num determinado ambiente, o grupo de amigos de outro ambiente, temos o grupo dos amigos de infância, temos o grupo dos amigos da escola, temos, se calhar, o grupo dos amigos do trabalho, temos, se calhar, o grupo dos amigos do desporto que a gente um dia fez, sei lá. Nós temos alvéolos de amigos com estruturas diferentes. E o que é curioso é, se nós refletimos um bocadinho, nós não nos comportamos de maneira igual em cada um dos grupos de amigos. Muitas vezes até nem o mesmo tipo de linguagem usamos. Porquê? Porque a cultura de cada grupo é uma cultura diferente. Tá? Esta é a grande conclusão.
A cultura de cada grupo é cultura diferente. Agora vamos entrar na cultura empresarial propriamente dita. Vocês já viram, ou já ouviram falar de alguma história de alguém que tenha contratado um colaborador para a empresa e este profissional, pá, nos primeiros dias vinha altamente motivado, ele pôs o despertador para as 7:30 da manhã, mas até acordou com entusiasmo logo às 7, pá, ele tomou o café logo de manhãs, vinha cheio de motivação para chegar ao novo emprego, cheio de vontade de ter resultados, de mostrar serviço, com ambição, com vontade de contribuir, e passou uma semana, passaram 2, passou 2 meses, passaram 3, 4, 5, 6 meses, e de repente o fulano foi perdendo performance, foi perdendo entusiasmo. Às tantas o despertador já não estava às 7:30, já estava às 8, e ele desligava o despertador quando ele tocava e ficava na cama mais um bocadinho. Já tomava o café na empresa, quando chega 10 minutos atrasado ainda vai tomar o café. Já ouviram falar de algum caso assim? Alguém que em 6 meses, 7 meses, 8 meses perde o entusiasmo, perde a motivação, perde o envolvimento e de repente não tem nem próximo da performance que tinha no início? O que é que vocês acham que aconteceu a este colaborador? Infelizmente é a história de grande parte das nossas empresas e infelizmente é a história de grande parte das nossas vidas. Então eu vou-vos dizer o que é que aconteceu a este colaborador. A cultura da nossa empresa ensinou-o a ser medíocre. Pessoal, eu estou a falar da minha empresa, felizmente não hoje, mas da minha empresa noutros tempos. O colaborador ia perdendo o gás, e às vezes não levava sequer 6 meses, às vezes em 3, 4 semanas o gás já tinha ido embora. E o que é que tinha acontecido? A cultura da minha empresa tinha ensinado o fulano a ser medíocre. E quando a cultura de uma empresa é medíocre, eu posso garantir-vos que há um responsável disso. E o responsável é o líder da empresa, não é? Sempre que vocês virem uma cultura medíocre, eu mostro-vos um fraco líder. Eu mostro-vos um líder que não está a fazer bem o seu trabalho. Não é que este líder não tenha capacidade, não é que este líder não tenha competência, não é que este líder não possa ser um bom líder, mas não tem sido um bom líder. Ele não tem feito a sua parte do trabalho. Então ele foi um fraco líder nesses últimos tempos. Ele foi um fraco líder, ele permitiu que a cultura da sua empresa se degenerasse e que essa cultura transformasse pessoas com capacidade em colaboradores medíocres. Essa pessoa aprendeu a ser medíocre ao ver a forma como os outros que lá estavam se comportavam. Essa pessoa aprendeu a ser medíocre ao fazer como os outros que lá estão faziam. Ou fazem. Muito bem, então vamos lá refletir sobre o que é que pode ser um bom lugar para nós trabalharmos. Porque hoje em dia nós temos aqui uma nova moda que é uma cultura de Silicon Valley. Então eu tenho visitado empresas com esta cultura de Silicon Valley e fico de facto espantadíssimo, porque esta malta nova faz as coisas de uma forma totalmente diferente daquelas que eu aprendi, daquilo que eu vi fazer, daquilo que eu vi funcionar, das estruturas hierarquicamente organizadas. Nestas estruturas de Silicon Valley não há horários. Cada um chega quando quer, sai quando quer, tem um dedo que ele põe lá num leitor de impressões digitais e que abre a porta ou carrega num código, ele vai trabalhar às 3 da manhã se lhe apetecer. Se lhe apetecer ficar em teletrabalho, fica em teletrabalho. E o presidente da empresa quer que se leve um projeto avante e o estagiário diz que não quer integrar o projeto ou que o projeto não é para ir avante e simplesmente não vai. Então o presidente da empresa não tem um poder de decisão superior ao estagiário. O estagiário está lá e está a ensaiar as ideias dele. Ele está a descobrir o caminho dele. Ele está a fazer os projetos que ele quiser fazer. Se houver resultados, há. Se não houver resultados, não há. E ele acaba por ir embora, mas cada um faz o que quer. Isto não há gabinetes, não há escritórios, toda a gente trabalha em open space. Isto são umas culturas bastante modernas. Há Playstations para as pessoas jogarem, há matraquilhos, há ping-pongs, há sacos de boxe, há zonas de lazer. Então as empresas de facto começaram a organizar-se de uma forma muito diferente e há muito a cultura dos benefícios. A gente já pode levar os filhos para o trabalho e já pode ter queijinhos no frigorífico e oferecem-nos o café e oferecem-nos chocolates e dão-nos mimos e todas essas coisas.
E depois essas empresas ganham, obviamente, os prémios dos melhores lugares para trabalhar. E a minha pergunta é sempre, o que é um bom lugar para trabalhar? É um lugar onde me deem todos estes mimos? É um lugar onde eu tenha todos estes benefícios? Ou é um lugar onde os meus colegas me exigem que eu tenha performance? Não é? É um lugar, é uma cultura vencedora que me exige que eu tenha performance. É uma cultura onde toda a gente tem performance e, portanto, quando eu chego, eu tenho que me integrar naqueles padrões e jogar ao mais alto nível. Então, eu deixo para vocês a resposta. Benefícios, mimos ou performance? E lembra-se que não são duas questões mutuamente exclusivas. Eu também posso ter benefícios e mimos, mas ter performance. Agora, quando eu tenho que escolher entre uma coisa e outra, para mim, claramente, a performance é o crítico. Se eu puder juntar isso a benefícios e mimos, ótimo. Mas aquilo que eu não prescindo é da performance, não é? Eu, pessoalmente. Mas eu sou um fulano antigo, eu já estou a caminho dos 50 anos. Porque nestas teorias modernas comportamentais, qual é o pressuposto que aqui está implícito? É que de quantos mais mimos nós damos aos nossos colaboradores, mais felizes esses colaboradores são, e que quanto mais felizes os colaboradores são, melhores resultados que eles têm. E eu acho, muito sinceramente, que são dois pressupostos profundamente errados. Nem colaboradores mais mimados são mais felizes. Muitas vezes até se gera ao contrário. A pessoa passa a achar que os mimos são higiênicos e que não é mais do que a nossa obrigação e só querem mais mimos e mais mimos. Nem as pessoas mais felizes são as mais produtivas, não é? E, portanto, são dois pressupostos que, na minha perspectiva, não são lineares, não estão exatamente corretos e que, portanto, podem ser duas conclusões precipitadas. Portanto, nós estávamos a ver que a cultura são essencialmente comportamentos, é a forma como as pessoas se comportam em ambiente empresarial e muitas vezes nestes livros a cultura é confundida com valores. Tá? Não é que os comportamentos e os valores não tenham uma ligação. Os comportamentos nascem dos valores, das convicções, dos pressupostos que nós assumimos, das competências. Os comportamentos nascem disso tudo. Há uma ligação entre valores e comportamentos. Mas valores são ideais, não é? São os nossos ideais. A cultura revela-se nos nossos comportamentos, não nos nossos ideais. Revela-se naquilo que nós fazemos, não naquilo que sempre que nós dizemos. E, portanto, o que é revelador em rigor da nossa cultura? Quais são os aspectos mais críticos? E se vocês tiverem meios de tomar nota, eu sugeri que vocês tomassem, porque as coisas que eu vou dizer eu acredito que são francamente importantes. O que é revelador da nossa cultura dentro de uma empresa? Primeira coisa, a forma como nós nos tratamos. Não é? A forma como nos tratamos uns aos outros. O registro de comunicação. Se somos mais ou menos empáticos, se somos mais ou menos compreensivos, se o nosso registro é mais ou menos agradável. É crítico entender isso. O comportamento entre nós é um dos aspectos mais decisivos. Então, a forma como nos tratamos é absolutamente crítica e reveladora da cultura. É o ponto número 1. Segunda coisa, se confiamos ou não uns nos outros, não é? Numa cultura empresarial, um dos aspectos críticos de avaliar é se nós confiamos uns nos outros, se nós acreditamos naquilo que dizemos, se nós achamos que eles vigiam as nossas costas, eles, os nossos colaboradores, se nós confiamos uns nos outros, se damos as costas uns aos outros sem problema. Absolutamente crítico haver confiança no ambiente de trabalho, haver confiança profissional, haver confiança pessoal. É crítico que nós possamos confiar uns nos outros. Então, isto é revelador da nossa cultura. Outro aspecto absolutamente crítico, se prestamos ou não contas, não é? Se há prestação de contas na nossa cultura, se a nossa cultura está orientada para isso. E prestar contas implica pedir contas também. Ou seja, se nós nos exigimos os mais altos padrões, se auto-exigimos esses padrões e se exigimos uns aos outros esses padrões, não é? Uma equipa vencedora não admite gente medíocre. Uma equipa vencedora não compactua com mediocridade, não compactua com padrões baixos, não é? As equipas vencedoras rejeitam a mediocridade, não é? Então, se nós temos um ambiente de exigência uns com os outros, exigência no sentido positivo, de nos exigirmos uns aos outros, estarmos ao mais alto nível, não é? Então, uma cultura de prestação de contas é absolutamente crítica, em que
Todos pedimos contas uns aos outros. Até posso contar uma história recente que eu acho que exemplifica exatamente isto. Contando aqui a versão curta da história, não interessa estar em muitos detalhes. Eu dei um curso no final do ano passado e nós nos cursos aproveitamos sempre para divulgar os cursos seguintes e muitas vezes nos cursos temos inscrições para os cursos seguintes. Então eu tinha dado um curso de vendas, é um dos nossos cursos de valores de investimento mais baixos, é um curso onde estão essencialmente vendedores, e a seguir íamos vender um curso para empresários. Era o curso seguinte que nós íamos dar, salvo erro, era o Mini MBA. E no final do curso, eu acabei de dar o curso, falei dos cursos seguintes, passei uns folhetos onde as pessoas se podiam inscrever e, passado uns minutos, estava a minha equipa toda no grupo do WhatsApp que nós temos exatamente para nos mantermos envolvidos e alinhados com o cumprimento dos indicadores. Estava toda a gente a perguntar como é que foi, correu bem, não correu bem, quantas inscrições temos para os cursos seguintes. Eles sabem que toda a gente vive os resultados, não é dia a dia, é em tempo real. Todas as pessoas na empresa, somos 25 pessoas na empresa, todas em tempo real estão a acompanhar os resultados de cada um. E a festejar quando as coisas correm bem e a puxar uns pelos outros. Então toda a gente, Paulo, então quantos cursos vendemos? E tínhamos vendido menos do que era normal. E eu fiz um comentário do género, um curso de vendedores não é tão fácil nos cursos para vendedores, nós vendemos os cursos de empresários como vice-versa. E o meu diretor comercial respondeu à minha mensagem com uma mensagem que era qualquer coisa do género. O Paulo parece aqueles vendedores júniores que têm sempre desculpas quando não têm resultados. E reparem que o meu diretor comercial diz isto em público, diz isto no grupo que todos nós vemos e diz isso em relação àquilo que eu tinha acabado de dizer, fazendo um comentário sobre a minha performance e sobre a minha reação à minha performance. Qual é a reação emocional quando nós vemos uma mensagem desta? Nós acabamos de levar uma esticada, a reação emocional não é boa, não é? Qual é a reação racional? Que foi aquela que eu partilhei no grupo depois. Foi espetacular. Espetacular. No dia em que até a mim, em público, se exige contas, no dia em que até a mim, em público, se exige não apenas resultados, mas uma determinada atitude e uma determinada filosofia, nomeadamente a atitude e a filosofia de não ter desculpas, de não ter justificações, é o ponto de cultura número 1 da nossa empresa, e eu fui chamada a atenção em público por um dos meus colaboradores que eu não estava alinhado com o ponto número 1 de cultura. Ele não foi tão objetivo como eu estou a ser agora, mas em rigor era o que estava a acontecer. No dia em que acontece uma coisa destas, eu tenho que bater palmas à minha equipa e não querendo ser vaidoso. É o dia, se eu sou o primeiro a dizer quando estou a fazer um trabalho medíocre de liderança, e sou o primeiro a reconhecer isso, também é o dia em que eu penso, bolas, tenho feito alguma coisa certa. No dia em que eu sou confrontado com um colaborador a exigir não apenas performance, mas a exigir uma determinada mentalidade e uma filosofia, é no dia que eu tenho que entender que eu tenho feito alguma coisa bem feita. Porquê? Porque estão a manter-me disciplinado com a cultura que eu quero ver na empresa. E se eu exijo esta atitude e estes resultados, eu também tenho que permitir que me exijam a mim. Então este é o dia que eu tenho que ficar contente. Outro aspecto da cultura, se nós medimos aquilo que fazemos, é aí que se vê a cultura. Se nós medimos aquilo que fazemos, se nós usamos marcadores, se nós estamos a quantificar aquilo que fazemos, se estamos a transformar em números a nossa atividade, a acompanhar KPIs, não é? Isto é crítico da cultura, é revelador da cultura. Como nós gerimos o conflito uns com os outros. Porque é inevitável que nas empresas haja divergências de opiniões, é inevitável que nas empresas às vezes haja conflito. Umas vezes é mais saudável, outras vezes é menos saudável. Há pessoas que o gerem melhor, há pessoas que o gerem menos bem, há pessoas que são mais emotivas, outras menos emotivas, há pessoas que são um bocadinho mais agressivas, outras um bocadinho menos, mas a forma como se gera o conflito dentro da empresa, aquilo que é aceito e aquilo que não é aceito, o registro do conflito dentro das empresas, é absolutamente crítico que haja um controlo disso, que haja uma cultura da forma como o conflito é feito. Por exemplo, eu admito conflito ideológico,
Eu estimulo o conflito ideológico, que as pessoas tenham ideias diferentes, que as pessoas debatam ideias diferentes, que as pessoas sejam apaixonadas pelas suas ideias, que as defendam, que lutem por elas, pelas ideias. Conflito ideológico, mas não mais do que o conflito ideológico. Eu não aceito conflito pessoal na minha empresa. Porque aqui o desafio é quando nós confundimos a discussão de uma ideia com a discussão das pessoas. E no dia em que nós confundimos a discussão da ideia com a discussão das pessoas, nós começamos a dar cabo das relações uns com os outros. Então, na cultura que eu tento ter na empresa, que eu recomendo nas empresas, é conflito ideológico, diálogo musculado, ideológico, mas nunca pessoas, nunca se discute pessoas, discute-se comportamentos, nunca se discute pessoas, discute-se ideias. Tá? Então, as regras da forma como o conflito é levado. Sentido de urgência é outro dos aspectos que são críticos na cultura de uma empresa. Fazer já, fazer agora. Se eu vi, eu vou e resolvo. Um aspecto de propriedade é outro dos aspectos culturais decisivos. Propriedade. Que cada um sinta a empresa como sua, porque ela é sua, não é? Cada um dos colaboradores é um stakeholder, não é? É um stakeholder, não é um shareholder, é um stakeholder, ou seja, tem uma parte da empresa, não de capital, não de propriedade efetiva jurídica, mas de propriedade moral, de propriedade ética. Porquê? Porque a empresa é a galinha que põe os ovos de ouro. Não é? A empresa é aquilo que põe comida na mesa a todos nós. Então, aquilo também é meu. Eu tenho que cuidar como se fosse meu. É o barco onde eu ando. Se o barco for ao fundo, eu vou ao fundo com o barco. Esta noção de propriedade é crítica. Aproveitar para vos contar outra história que para mim é bastante reveladora. Eu tive uma colaboradora há uns anos e acabei por ter que a dispensar em determinada altura porque ela furava um dos meus pontos de cultura, um dos nossos pontos de cultura de uma forma inaceitável para mim, mas tinha outras coisas fantásticas. Não apenas era a colaboradora que melhores resultados teve durante aquele ano que ela trabalhou connosco, ela não apenas atingiu todos os objetivos, ela ultrapassou todos os objetivos que nós sugerimos, todos. E tinha uma qualidade que eu nunca mais encontrei com ninguém, ou em ninguém. Eu costumava dizer, se um dia isto pegar fogo, a última pessoa a sair daqui é ela. Se um dia isto pegar fogo, eu tenho a certeza que ela vai queimar-se, mas ela vai estar aqui a salvar as últimas coisas que ela puder salvar. Ela vai proteger o que ela puder proteger. Enquanto há alguns que eu sei que assim que virem fumo, eles arrancam e vão embora, não tem nada a ver com isto, eu tenho a certeza que ela fica. Porque sempre que havia uma situação de crise, não era com ela muitas vezes, não era o departamento dela, ela era a primeira a arregaçar as mangas e a pegar, desculpem a expressão, o touro pelos cornos. Ela nunca se encolhia. Era valiosíssima nesse aspecto. Porquê é que eu dispensei? Estão vocês a pensar, mas como é que ele dispensa alguém que tem estas qualidades e ainda por cima batia as metas todas? Porque ela não conseguia falar a verdade. Não, era mais forte do que ela. Quando ela abria a boca, eu já sabia que era mentira. Não, ela contava-me constantemente as histórias que ela achava que eu queria ouvir, nunca me dizia a verdade sobre as coisas. E eu não consigo trabalhar com alguém em quem eu não confio. Então ela tinha todas estas qualidades, mas eu decidi há muitos anos que nunca mais vou trabalhar com pessoas de quem eu não gosto, que eu não admiro e em quem eu não confio. E não trabalho com pessoas em que eu não confio nem na minha empresa como colaboradores, mas não trabalho como fornecedores, não trabalho como clientes. Todas as tentativas de exceção que eu fiz na vida, com pessoas em quem eu não confio, a coisa correu mal. Então, para mim, eu sou rigorosíssimo nesta regra. E a fulana tinha um monte de qualidades, mas falar a verdade não era uma delas. Eu nunca falava a verdade. Falava... Era tão... Eu não queria dizer mentirosa, mas faltava tanto à verdade que às vezes, quando ela contava uma história e eu um dia vinha a perceber que a história era verdadeira, eu ficava espantado. Uau! Desta vez foi verdade. Porque era sempre mentira, era sempre uma versão romanceada dos factos, era sempre uma versão dos factos em que ela ficava bem vista e os outros mal. Era sempre uma coisa terrível. Então, propriedade é importante. Foco é importante, concentração, uma cultura de foco. Se as pessoas estão
de facto envolvidas e focadas no resultado é absolutamente crítico, não é? Ser simpáticos uns com os outros. Nós não temos que ser sabujos, mas ser cordiais, simpáticos, afáveis com os colegas é o mínimo. Se eu não quiser ser amigo de um colega fora do ambiente de trabalho, não há problema nenhum, ninguém me pode exigir, mas enquanto eu estou ali, sim, existe cordialidade, simpatia, afabilidade, bom ambiente é importante. Nós sabemos que estamos à vontade uns com os outros, que podemos brincar uns com os outros, que podemos, que não vamos ter uma resposta desadequada à nossa comunicação. Então, ser generoso é importante, nós cuidarmos uns dos outros, nós partilharmos uns com os outros. Ainda agora acabei de ter uma situação em que eu tive que intervir, não nada dramático, mas um colaborador meu tinha uma situação para resolver, era uma reclamaçãozita de um cliente, nada de grave, mas é daquelas situações chatas, sensíveis. O cliente tinha a sua razão, nós também temos alguma. Como é que a gente resolve isto? Como é que a gente consegue escutar as razões do cliente, fazer com que ele entenda a nossa posição e encontrarmos um compromisso que o deixe satisfeito, pelo menos, que dilua de alguma forma o prejuízo emocional que ele possa ter. E ele tentou resolver, o cliente não aceitou e ele passou para outro colega. Mas como? Então o que é que o outro colega, que nem sequer é do mesmo departamento, pode ir fazer em relação a isto? Quando as minhas instruções são claras, o que é para fazer é isto, assim, assim, assim. Então, porquê é que ele chuta para o lado? Não é? Não. O que é que o colega vai conseguir fazer de diferente? E eu tive que intervir. Não passem para o colega. Bolas, as instruções são estas. Agora, cabe-me a mim resolver com o cliente, chegar a uma conclusão. Se eu não conseguir, vou passar para o colega para quê? Vamos assumir a propriedade das coisas, vamos ser generosos com os colegas, não lhes vamos passar uns barbicachos para... Eu tenho que passar as coisas boas para os colegas, não é passar os caldinhos, não é passar o caldinho, olha, ele que resolva. O que é que ele vai resolver? O que é que ele vai poder acrescentar àquilo que eu já podia ter feito? Nada, porque as instruções da hierarquia não vão mudar em relação ao assunto. Mas nunca passar para o lado. Quanto muito ele pode ir ao diretor dele e discutir o tema com o diretor dele, passar para o lado, para outro departamento, eles que descalcem a bota. Não é isso que nós queremos ver. A cultura arbitra-se todos os dias. A cultura arbitra-se todos os dias. O último aspecto, reconhecimento. Tá? Se nós reconhecemos o esforço uns dos outros, se nós reconhecemos o contributo uns dos outros, se nós reconhecemos a qualidade uns dos outros, é crítico isso, não é? Então, pessoal, talvez não sejam só mimos, tá? Talvez não sejam só benefícios, talvez não sejam só essas coisas. Há um exemplo que eu adoro. Para mim, um dos melhores exemplos de cultura comportamental, de cultura de grupo, de cultura de equipa. Podíamos pensar nas equipas de alta competição, não é? Mas tropas especiais, os SEALs, os Navy SEALs, os Marines, não é? os comandos, os fuzileiros, têm das melhores culturas organizacionais que existe. Responsabilidade, prestação de contas e resultados, não é? Responsabilidade, prestação de contas e resultados. Não é mimos, não é chocolatinhos, não é crianças no posto de trabalho, é resultados, prestação de contas, responsabilidade. Não são benefícios. Chegam e resolvem o que têm que resolver. Chegam e deixam resolvido. Não passam para o lado. Não é? Quando chamam os Navy SEALs, eles não dizem, mandem lá os Marines, bolas, ou eles vão lá, não deu para resolver, chamem os Marines para lá ir, bolas, isso para eles até seria um insulto, quer dizer, chamar outra pessoa para resolver aquilo que eu não fui capaz, isso para eles seria um insulto, não é? Bolas, se os Navy SEALs não resolverem, ninguém mais resolve, não é? Então, isto é que é uma cultura de resultados, é chegar e resolver. Também é crítico que nós entendamos em relação à cultura, e a cultura é, se calhar, a principal missão do líder. Nós podemos medir a qualidade do líder pela qualidade da cultura de uma organização.
é que todas as organizações têm uma cultura. Todas têm. Todas têm um modus facienti. Todos os grupos de pessoas têm uma cultura. E a questão é se a cultura foi criada em consciência, pelo líder, e se essa cultura foi criada com princípios que ele acredita profundamente que vão ter um impacto no resultado da organização, ou se essa cultura foi simplesmente deixada ao acaso e estabelecida por defeito. Porque quando são deixadas ao acaso e estabelecidas por defeito, são normalmente culturas de complacência, de menor exigência, de padrões baixos. Foi o que me aconteceu a mim em determinada altura na minha empresa, não tenho problema nenhum em revelar isso. Eu tinha um alibi que era como eu passo o dia no palco. A realidade é que eu chego a passar semanas, meses sem ir à empresa. Isto é verdade, já aconteceu eu estar 2 meses sem pisar no escritório. Eu estou a trabalhar duro, mas estou de um palco para outro, de uma cidade para outra, de um país para outro, a dar outra palestra e outra palestra e outra palestra, e normalmente isso é sinal de que estamos a vender bem. Mas eu tinha esse alibi, se eu não estou lá, eu tenho que ter profissionais, adultos, que assumam a responsabilidade e façam as coisas. E então eu deixava as pessoas soltas. Então o que é que se estabelece como cultura? Patrão fora, dia santo na casa sempre. E as pessoas depois acabavam por não vingar em termos de performance, nem queriam vingar, porque quando eu chegava, se eu queria implementar padrões de performance mais elevados, bolas, este gajo aparece aqui de mês a mês ou 2 em 2 meses e só vem aqui para nos pedir mais. Então juntavam-se todos para defender a sua zona de conforto. Passava o dia nas redes sociais, etc. Ninguém trabalhava muito. Então eu tive que perceber que era a minha liderança que não estava a ser efetiva. Então eu tive que trabalhar, não foi sobre a equipa, eu tive que trabalhar em mim primeiro. Eu tive que trabalhar na minha liderança, nas minhas responsabilidades, na implementação de sistemas que realinhassem a cultura da empresa. E em 2, 3 anos a coisa resolveu-se. Não é de um momento para o outro. Mas em 2, 3 anos a coisa resolveu-se. Hoje temos uma cultura pela qual estou muito grato, mas basta aparecer uma pessoa desalinhada com a cultura e vou-vos dizer, e já experimentámos isso, aparece uma pessoa desalinhada com a cultura, não cumpre os padrões de que nós acabámos de falar, não tem um bom trato, não é confiável, não aceita prestar contas, não sabe gerir o conflito, e a cultura vai toda por água abaixo. Uma pessoa estraga a cultura de uma organização, estraga a cultura de um grupo. E, portanto, qual é a minha recomendação? Nunca sejam tolerantes com a cultura. Nunca sejam tolerantes com a cultura. Se há coisa com que temos que ser absolutamente irredutíveis é com o tipo de comportamentos que nós queremos realçar e defender e o tipo de comportamentos que nós não aceitamos e não admitimos. Todo o tipo de complacência e de liderança destrói a cultura de uma empresa. E a cultura de uma empresa é uma coisa que é preciso nós termos a noção de que nunca está pronta. As empresas não têm uma cultura. As empresas atravessam fases dessa cultura. A cultura de uma empresa é uma conversa que nunca acaba, não é? É uma conversa que nunca termina. É uma conversa que nunca termina sobre as regras do jogo, sobre os padrões comportamentais, sobre a forma como devemos relacionar-nos uns com os outros, sobre a forma como devemos tratar-nos, sobre a forma como devemos agir com o cliente. É uma conversa que nunca acaba. É nas coisinhas mais pequenas, como receber um e-mail em que alguém passa a conversa, passa um problema para o outro lado e nós aparecemos a intervir. Não é aceitável que passes para o outro lado. Porque é que estás a passar para o lado uma coisa que é a tua responsabilidade de resolver? Principalmente quando a pessoa para quem tu passas não tem mais poder do que tu para resolver a situação. Então é nestas coisas que nós temos que intervir. Agora reparem, intervir de uma forma educada e intervir de uma forma educativa, para além de educada, de uma forma cândida, muitas vezes afável, mas firme. Não, porque todos os desvios comportamentais vão resultar a prazo num desvio da cultura também. E lembrem-se de uma coisa, as nossas equipas são o número 1. Os nossos colaboradores são o número 1 numa empresa. Eu já ouvi empresas dizer que o cliente vem primeiro que tudo. Não. Eu não me revejo nisso. Os nossos colaboradores vêm primeiro que tudo. Porque quando nós temos uma boa cultura, quando nós temos os nossos colaboradores connosco, eles servem bem os nossos clientes. Não? Toda a fonte de criação de valor e de comunicação desse valor ao mercado vem dos nossos colaboradores. Então, uma boa equipa obtém bons resultados. Uma boa equipa presta um bom serviço de cliente.
Então, número 1 da nossa atenção, nós agimos sobre os nossos colaboradores, sobre a nossa equipa. Eles agem sobre os nossos clientes. E dessa interação vêm resultados que nós interpretamos e voltamos a agir sobre os nossos colaboradores. Tá? Muito cuidado com as primadonas. Quem são as primadonas? São pessoas que por alguma razão acham que não têm que cumprir determinadas regras. São pessoas que por alguma razão acham que não têm que se alinhar. Acham que são especiais face aos outros. Às vezes é um técnico que tem um peso técnico muito importante na nossa produção. Às vezes é um vendedor que tem um peso muito importante nas nossas vendas. Às vezes a primadona somos nós, é o empresário. Não é? Às vezes são pessoas que é porque estão há muito tempo na empresa e acham que já que não têm que cumprir. Às vezes há aquele caso da empresa que passou pelo processo sucessório, foi o pai que deixou a empresa para o filho ou para os filhos e os filhos ainda herdam alguns colaboradores do tempo do pai, mais velhos que o próprio empresário, que o próprio CEO. E essas pessoas muitas vezes acham que já não têm que cumprir as regras, porque já lá estavam desde o início e sempre fizeram assim. E no tempo do pai é que era bom. Pessoal, se nós somos tolerantes com estas primadonas, com estas pessoas que acham que estão acima das regras, não há como exigir depois aos outros que tenham determinados comportamentos. E lembrem-se de outra regra importante, ou de outra ideia importante. Qualquer regra comportamental, qualquer ponto de cultura, qualquer comportamento cultural que não é arbitrado, não é uma regra. Não é? Se aquele comportamento não é arbitrado, deixa de ser uma regra. É só uma sugestão. E é difícil jogar jogos baseados em sugestões.